Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, um dos últimos assuntos então, o último, né, é sobre então o levantamento da aptidão das terras agrícolas. Então eu vou fazer uma apresentação rápida de como fazer esse levantamento e aí no final eu vou solicitar a vocês que vão até uma área e façam um levantamento construído em um relatório, descreva a área de acordo com o levantamento e a aptidão da terra, descreva a área, né, no relatório e dizem qual que é as características daquela área, né, descrever aquela área é, de acordo com a aptidão agrícola dela, tá? Então, o objetivo aqui é vocês entenderem os processos de levantamento e classificação de terras de acordo com a capacidade de uso de cada terra. Então, cada tipo de terra tem a sua aptidão, né? A sua capacidade de ser utilizada. Por exemplo, você pode utilizar para cultivar cabrito, gado leiteiro, gado de corte, lavoura hortaliça, café, que é em nível de patamar, ou então soja, milho, de agricultura de precisão, enfim, esse é o tipo de relato. Nós temos esse manual para o levantamento utilitário e classificação das terras. Eu até coloquei ele aí no Moodle, vocês podem estar acessando. É um manualzinho que todo agrônomo tem que saber que existe e, se possível, obtê-lo para então poder fazer esse tipo de levantamento, né? É, Esse levantamento ele é muito importante para vocês, para nós, né, técnicos da área, realizarmos o planejamento do uso dos recursos naturais, né? O planejamento do uso da terra, de uma bacia, de uma área, do solo, né? E saber o que aquela área nos oferece e como podemos utilizá-la de forma que não possamos agredir o meio ambiente, né? Então, o crescimento demográfico e a demanda de alimentos vem forçando nós a fazer então essa caracterização, esse levantamento e estarmos explorando uma área qualquer, né? Então, a terra, né? Quando eu falo terra, vou repetir isso, a terra é um conjunto de vegetação, de área, de solo, de tipos de relevo de uma propriedade ou de um local. Isso é o que a gente chamamos de terra, né? O solo é aquilo que a gente pega ali no, né, que a gente palpa, pega, né, e que contém, né, que tem aquela visão tridimensional de minerais, micronutrientes, água, ar. Aquilo é o solo, né? Mas aí muitas pessoas falam, minha terra tá isso, minha terra é barrenta, minha terra é argilosa. Bem, depende do contexto, né? Solo está contido dentro da terra. Terra não é solo, tá? Então é diferente. Preste bem atenção nisso. Isso é importante para um engenheiro agrônomo, para um zootecnista entender, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui é classificar de acordo com o seu tipo de uso e identificar. O que eu estou chamando aqui de indivíduo é o que? A terra. Então, a partir do momento que nós vamos classificar uma terra, fazer esse levantamento utilitário, nós estamos então prevendo, nós estamos estudando qual será o comportamento de quando iremos adotar um sistema de cultivo naquela terra, né? Então, nós vamos ter várias interpretações de acordo com o objetivo que a gente vai cultivar naquela terra, né? A nossa interpretação é de que uma terra que tenha relevo plano se adapte bem ao cultivo de culturas anuais e com um maquinário de alta precisão ou, né, um maquinário grande. Então, quer dizer, outra situação, nós temos uma interpretação que uma certa área tem problemas de drenagem e irrigação e para isso nós precisamos fazer várias práticas de cultivos culturais, como mecânicas, edáficas e vegetativas, para estar cultivando uma determinada cultura, tá? Então é nesse sentido, cada tipo de terra vai demandar de uma ação conservacionista diferente, de uma interpretação e ação conservacionista
diferente. E é isso que eu vou pedir de vocês no relatório. Cheguem numa área e interpretem e digam o que que aquela área pode servir, o que que aquela área pode oferecer para estarmos produzindo alimento ali. Então, áreas podem ter diversas variações, né? Ó, solos agrupados por seus atributos intrínsecos próprios de si ou relacionados com processos de intemperísticos, né? Ou da sua formação, né? Que é a gênese. Então, nós temos aí variação de terra de acordo com o tipo de solo, né? De textura, de acordo com a disponibilidade de água, né? Muito drenada ou não, de vegetação nativa, de cerrado, cerradão, cerradinho, Mata Atlântica, né? Restiva, declividade acentuada, média ou plana, material de origem, arenito ou argiloso ou basalto, enfim, tudo isso vamos levar uma interpretação diferente e uma recomendação de uso diferente. Então, de acordo com essas variações, nós podemos destinar uma determinada terra para ser, então, usufruída para a agricultura, ou para especificamente a pecuária, ou para os dois, né, agropecuária, ou somente para a floresta, ou somente para a Mata Atlântica, para reserva, né, reserva ambiental, ou, enfim, né? Então, aí existe, de acordo com cada tipo de solo, nós temos, então, o seu destino. Vale ressaltar que quando uma terra tem a aptidão muito ampla, ou seja, uma terra ela pode ser agricultável, pode se cultivar animais, plantas, pode ser floresta, pode ser reserva, pode construir casa, pode tudo numa terra. Então, aí nós temos uma terra muito mais valiosa, muito. Agora, quando nós temos uma terra que serve somente para cultivar cabrito, né? Não é valiosa. Por que que eu tenho falando cabrito? É porque cabrito sobra em tudo quanto é coisa. Cabrito anda em solo irregular, cabrito anda sob pedras, sobre buraco, pula de um lado para o outro, enfim. Eu estou me referindo a um local muito acidentado, ausência de solo mesmo, mas com muita presença de pedras, ausência de planta, tudo irregular, ausência de água, então, entendeu? Um local feio, que não tem valor. Então, por isso é que a avaliação das terras é conduzido de acordo com a sua aptidão, né? Então, dependente de determinados tipos de cultivo e níveis de manejo pré-estabelecidos, nós podemos chamar que uma terra possui uma classificação boa, regular ou inapta para um determinado serve de cultivo. Ela pode ser inapta até para cultivo de cabrito, mas determinadas áreas é inapta para cultivar soja ou é apta para cultivar soja, milho, né? Quer dizer, quando eu falo cultivar soja, tem que ser áreas nobres, né? Que é plana, que tem um relevo perfeito. Para cultivar soja, quando a gente fala assim, a planta em si ela não é muito exigente ao extremo, mas exige muito de topografia porque tem que ser plana, tem que ter trânsito de máquinas, né? Então é nessa situação. Mas tem outros tipos de áreas que também podem ter um valor alto, quando ela é cultivada, por exemplo, para horta ou para culturas de alto valor. Por exemplo, vamos supor que você vai cultivar café. Café hoje a saca está a R$ 1.200. Hoje eu digo em 2021, né? Está R$ 1.200 a saca. Então, em um hectare você consegue produzir 50 sacas de café, né? Culturas de alto valor agregado, por exemplo, mirtilo, né? 1 quilo de mirtilo é R$ 120, né? Então, algumas frutíferas, a olerícola, isso daí dá para cultivar em pequenos espaços, né? O que agrega valor à terra, né? Então, vale aquilo que eu disse aqui em uma lousa anterior, que fala sobre, né, o tipo de solo, né, textura, se é o material de origem, se é de basalto, isso tudo vai influenciar na fertilidade. Quando um solo tem uma alta fertilidade, ele tem muito mais valor do que aquele solo que possui baixa fertilidade, porque a textura é arenosa, por exemplo. Estão entendendo? Então, é nesse sentido.
Então, para isso, nós classificamos em algumas categorias do tipo grupo, que engloba as classes, que engloba as subclasses, que engloba as unidades de capacidade de uso. Então, um dentro do outro, onde grupos é o geral, né? Então, nós vamos classificando uma por outra, né? De maneira hierárquica, como eu disse aqui na terceira transparência aqui. É hierarquizado, então, a classificação da terra. Daí, veja só, nós temos dentro dos grupos, né, terras agricultáveis melhores, classe 1 até classe 4, terras agricultáveis medianas de classe 5 até classe 7 e terras agricultáveis ruins, ou quase inagricultável, que é da classe 8, né? Depois nós temos as classes, variando de 1 a 8 também, com base em riscos idênticos de degradação pela erosão e ou de outras eventuais limitações para o uso agrícola. Progressivamente acrescente classe de 1 para 8 conforme graus de limitação agrícola. Então, a classe 1 é menos limitada do que a classe, desculpe, 8, né? Do que a classe 8. Então, a classe 8 ela é muito mais limitada do ponto de vista de erosão, de disponibilidade de água, enfim, tem uma tabela aqui que vai ficar muito mais fácil essa classificação, que é o que eu quero que vocês façam na área que eu vou pedir para vocês irem. Então, vocês vão ir numa área e vão classificar ela de acordo com o que essa tabela mais à frente resume. Veja, subclasse, classificação de acordo com erosão, tipo de solo, água, clima, isso aqui está tudo exposto aí. Então, nós poderemos ter uma área que ela pode ser classificada de acordo com vários problemas, ou várias situações, ou várias características que ela pode. Então, se uma área só pode ter lá o código de classe, de subclasse, né? Tudo junto. Então, classe 2, letra A, 1, né? Quer dizer que é um tipo de solo classificado de acordo com a tabela, assim como classe 3, C2, né? Já à frente aqui a gente vê. Aqui está um pouco mais resumido o que é os grupos, né? Grupo A, B e C, para ficar mais fácil, né? Então você vai numa área, primeiro você classifica quanto grupo. Depois, dentro de cada grupo, você vai para cada classe. Depois de cada classe, você vai para cada subclasse. E vai classificando a sua terra. A terra que você escolher aí. Veja só, nessa tabela aqui, ela está um pouco mais descrita. Ainda não é essa que você vai utilizar de maneira categórica 100%. Essa daqui você vai utilizar parcialmente para classificar a área que você vai escolher, tá? Então, veja, o grupo A é dividido em grupos. Você vai escolher se é A, B ou C. Grupo A, terras cultiváveis, né? Aqui você vai no grupo B, são terras adaptadas, né? Você vai no grupo C, são terras impróprias, né? E aí, dentro de cada grupo, tem as suas características, né? De limitações ou benefícios, né? Então, você vai ver na sua área, vai ler aqui e vai interpretar o que a sua área oferece. E aí dizer se a sua área é do grupo A, classe 2, ou do grupo B, classe 6, por exemplo. Então, você vai fazendo assim. Perceba que uma terra, né, uma bacia com vários tipos de classes, né? Nós temos a classe 1, que é aquela área nobre, né, de baixada, plana, onde é drenado, quer dizer, a fertilidade aqui é alta, é plana, é drenado, não tem mato, não tem pedra. Aqui é topíssimo, né? O problema aqui é que ela é pequena, mas se fosse muito grande, não é? Agora, se você pegar aqui a classe 8, olha só, aqui é mato, é ladeira, é pedra, é buraco, né? Aqui é onde mora a onça. Então, não tem valor econômico, né? Só tem valor de preservação, né? Ambiental. Mas tem valor econômico nesse sentido, mas não tem um valor econômico no sentido de produzir alimentos aqui. A não ser se você vai cultivar cateto, né? Catitu aí no mato e vender. Porque é possível, é uma prática legal, desde que legalizado pelo IBAMA, né? Mas veja que então é uma área que tem pouco recurso econômico, né? Então perceba que saindo da classe 1 mais nobre até a classe 8 aí que tem esses problemas. Então você vai numa região e vai então você vai numa fazenda, numa propriedade, num local
seja um local que tenha somente a classe 1, ou seja, 100% plano, ou que seja na classe 4, ou da 3, ou da 5, e vai interpretar o que tem ali. A tabela à frente, mais à frente ali, vai mostrar melhor isso. Pronto, nessa daqui você vai utilizar essas tabelas anteriores que eu mostrei e associada a esta, e vai então, se você vai chegar na área, né? E vai então, eu quero saber qual é o tamanho dessa área, eu quero saber qual é o código que você vai classificar essa sua área, de acordo com isso que está aqui, tá? Então veja, aqui nós temos a classificação de acordo com os grupos até as unidades de uso. Quanto mais para a esquerda e superior, aqui nós temos uma classificação melhor dentro de grupos e classes, né? Então, o grupo A é o nível mais alto e a classe 1 é o nível mais alto, né? Já as subclasses e unidades de uso já não tem essa interpretação. Então, resumindo, vou até abrir aqui o Paint aqui e vou te mostrar. Se você tem, então, uma terra com classe A, quer dizer, que é apta à maioria do cultivo das coisas, né? Então, veja aqui, você vai numa área, ela é da classe A. E dentro da classe A, nós temos, então, que ela pode variar de 1 até, pode variar a sua subclasse de 1 até, então, a 4, né? E isto vai nos dizer o seu nível, né, de características. Então veja aqui, ó, você pode ter essas 4 classes, né? Cultivável aparentemente sem problemas especiais, quer dizer, top, né? Plano, não tem erosão, não tem pedra, ou então cultiváveis apenas ocasionalmente, né? Ou extensão limitada, quer dizer, área pequena, com sérios problemas de conservação. Aqui em cima você fala que é complexo de conservação, cultiváveis, né? E aqui problemas simples de conservação. Você vai na área e vai identificar isso. Então, por exemplo, você vai na área e classifica lá que a terra é cultivável com problemas complexos de conservação. Então, você pega e vai escrevendo isso. Aí agora você vai para o próximo. Aqui no próximo, que é as subclasses, você vai classificar agora você vai classificar essa área do grupo A, classe 3, que possui alguns problemas de conservação. Você vai classificar agora dentro das subclasses quais os problemas de erosão, os problemas relacionados ao solo, à água e ao clima. Então, aí você vai agora fazer em cada um, você vai classificar a unidade de uso em cada um dessas subclasses, tá? Então você vai ficar ali na área, você vai entrevistar as pessoas que moram ali também, que vai te ajudar a resolver isso daí. Então, para erosão, você vai e coloca a sigla subclasse E. Pessoal, deixa eu corrigir um erro que eu estava errando aqui, ó. Primeiro você classifica quanto grupo, né? O grupo A, que é o que a gente fez. Depois a classe 3, cultivável com problemas complexos de conservação, tá? Desculpa, presta atenção nisso daqui que eu estava fazendo errado. Depois a subclasse nós vamos dividir aqui quanto ao E, né? Quanto aqui ao S, o A e o C. Então, assim, dessa forma, né? E vamos classificar desse tipo aí. Então, para a erosão, você pode classificar uma área, por exemplo, assim, ela pode ter quase tudo, né? Ó, 1, 2, 4, 5, 6, 8 e 9. Ou seja, 1 e 2, ela tem problema de declive acentuado, é longo, então declive acentuado, declive longo. Ela tem erosão laminar, possui lesão por sulcos, possui vossoroca, deposita muito sedimento e é de baixa permeabilidade, né? Por exemplo, eu classifiquei aqui tudo isso quanto à erosão, tá? Você vai fazer isso, tem que fazer isso, você tem que classificar, pegar o máximo possível que aquela área ali possui de problemas relacionados à erosão. Assim você faz para solo, né? O tipo de solo. Veja, para solo, ó, 1, 2, 3, 5 e 7. Ou seja, possui pouca profundidade, solo arenoso e é pedregoso. Ainda baixa saturação de base, toxicidade e baixa CTC, né?
Então, assim está classificado 1, 2, 3, 5 e 7. Agora vamos para a disponibilidade de água. Então, para a água, nós temos esses códigos aí, né? De 1, 2 e 4. O lençol freático elevado, possui risco de inundação, deficiência de oxigênio. Se não tiver nenhum desses problemas, se é drenado, se estiver seco, então no A não vai nada, então nem vai a letra A, né? Então aí você nem vai ter então aqui o aparecimento do A, né? Então quer dizer, não tem problema nenhum de água, de inundação, né? Aqui está escrito subsidência. Subsidência é quando você tem um movimento expressivo do relevo, da superfície, por extração de algum material na região. Por exemplo, você vai lá e tira barro, tira argila, né, de um local. Você vai tirando tanta argila, o que acontece na área em volta? Em volta ali pode ocorrer o desmoronamento, o desbarranco, né? Vai caindo, então o solo vai descendo, vai modificando toda a superfície. Isso é subsidência, né? Depois você dá uma pesquisadinha no Google, você vai ver certinho isso daí, tá? Então, mas é um movimento abrupto, expansivo ou deteriorante da superfície da Terra, da Terra, né? Daquele solo ali, em função da retirada de algum material, né? Bem, e aí nós temos a classificação de clima, né? Então, o que historicamente, o que é normal acontecer naquele local, né, nessa bacia, nesse local, nessa propriedade, nessa terra, em relação ao clima. Então, quanto ao clima, pode acontecer isso de maneira fácil, né? 1, 2, 3 e o 4, que é, então, pode ter seca prolongada, pode ocorrer geada, tem incidência de ventos e ocorre granizo de vez em quando aí. Só não dá neve, né? Por exemplo, né? Então, isso você vai obter essas informações históricas aí com o pessoal que mora, né, na região, enfim, tá? Então, aí, veja que agora você teve uma classificação, ó, do grupo A, a terra que você foi, que eu classifiquei que agora é do grupo A, classe 3 e que é cultivável com problemas complexos de conservação, né? E as subclasses delas estão todas aqui, ó, né, quanto ao tipo de erosão, de solo, de água, de clima, tudo classificado, tá? Depois eu gostaria que você escreva para memorizar, escreva logo abaixo no seu relatório o que significa. Você deixa aqui os códigos, né? Pode colocar entre parênteses aqui, ó, para ficar mais fácil, o que significa cada um, né? Tipo ali, o E1, declive acentuado, né? Ixi, não tá certo, pessoal? Ó, declive acentuado. E aí você vai fazendo as outras demais aí, tá? Bem, então aqui nós falamos sobre essa classificação, você vai no local e vai classificar. Veja então alguns exemplos. Veja só, né? Aqui uma área de morro, tem café cultivado lá nessa encosta do morro, né? Lá em cima é o espigão, aqui embaixo é a baixada, aqui no meio é a encosta, né? Veja aqui nesse local, né? Se ocorre muito é lá na região do sul de Minas, né? Olha só, aqui cultivo em nível de patamar no morro, né? Lá na China tem muito isso, né? Olha só, que o uso sustentável desse solo, né? Consórcio de café com capim. Para que o capim está aqui? É para dar uma condição de caráter, de prática cultural vegetativa para conservar o solo, porque aqui eu tenho uma produção de palhada, tem raiz da braquiária que segura o solo e não deixa a erosão. É isso que tem que ocorrer, né? Não pode dar erosão e aí a água que chove aqui deve ser infiltrada. E olha que nós estamos numa área de morro, né? Então, se chover lá, a força gravitacional da água, a tendência dela querer descer é muito grande. Só que essas barreiras em níveis aqui conseguem reter, né? E reter muito. Só que tem que tomar cuidado, pessoal, porque se esse solo for muito raso, ou seja, logo abaixo dele tiver impermeabilizado com pedras, isso que pode ocorrer desmoronamento, porque pode ocorrer alta infiltração de água e a água, né, não tem para onde infiltrar, né? Porque vai ser barrada pela laje, né? Então tem que conhecer o subsolo.
Então, pessoal, toda essa classificação que a gente fez aqui, que eu simulei, que vocês devem fazer, pode ser utilizado aqui na uso e representação cartográfica, né? Você faz isso daí você faz essa classificação para colocar em algum projeto, enviar ao banco para captar algum recurso, né? E também para fazer esse levantamento conservacionista, né? Na verdade, o banco pede por conta disso, do levantamento conservacionista. Então você tem que fazer toda uma simbolização, né? Veja aqui, ó, 2 ABC, 2 1, né? Grupo 1, classe ABC, subclasse 2, BC, entendeu? Então você vai montando tudo isso daí, de acordo com cada área. Beleza, pessoal? Faz um exercíciozinho aí, ó. O que é esse grupo A2S7, né? Bem, então eu vou construir o relatório, enviar o modelo, né? Lá na introdução do modelo tem lá as perguntinhas, as coisas que você vai discutir. Faça aquilo lá com bastante carinho e cautela, que aquilo lá servirá de um exercício, porque aí eu vou abrir um questionário referente a isso daqui que eu mostrei, expliquei, referente ao que você vai fazer a sua demonstração, a sua análise, a sua interpretação, e a sua recomendação e caracterização da área que você vai, tá certo? E aí no questionário é onde vai ter a nota. A entrega do relatório valerá a sua presença e não valerá a nota. A entrega do questionário valerá a nota e não valerá a presença, tá certo? E aí você pode construir o seu relatório tanto de uma pessoa ou com 4 pessoas, né? É recomendado, muito interessante, que você apareça na foto do local que você está caracterizando. Deixa bem explícito isso. Caso não aparecer, é possível que a gente penalize, porque eu não sei se você esteve lá, né? Então, aí caso apareça alguma situação impossibilitada mesmo disso, né? Então aí pode me contactar que você me justifica e pode ser que você pegue uma área e classifique, interprete de acordo com a foto. Mas eu preciso muito que você vá na área e tire uma foto lá e classifique, caracterize ela quanto ao o uso, né? Adaptação, uso das classes de solo aí, tá certo? Então, vá lá. Até mais. Obrigado.